Nós vamos ler em Mateus capítulo 16, verso 13. Vou repetir, São Mateus capítulo 16 e verso 13. Glória a Deus. Acharam, né? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizes ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outro Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. E Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. Amém. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Amém. E tudo que desligares e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Amém. Glória a Deus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que caminhavam e iriam também a Jerusalém, padecer muito aos anciões e aos seus principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Amém. Pai, aqui está a tua palavra. Eu não posso fazer nada, Senhor. Eu sou simplesmente um homem, mas o Senhor é Deus. É verdade. É o Senhor que revela isso aos seus filhos. Obrigado, Senhor. É o Senhor que planejou isso aqui para nós. O Senhor sabe como alimentar uma alma cansada, uma alma abatida, uma alma necessitada. Porém, venha no poder da graça nesta manhã e revela a tua vontade, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Cumprimente um outro com aquele cumprimento que vocês aprenderam. Aleluia. Glória a Deus. Que bonito, né? Isso é muito bonito. Você pensar o que você é. Diz o Mombrana que ele gostaria de estar perto de um Deus do que um hipócrita, uma pessoa que imita o que não é. Isso é muito perigoso, não é? E um Deus, no final de contas, é um vício, algo, é um costume que ele tem de beber. Mas a hipocrisia, ela descaracteriza o homem, ela coloca o homem fora daquele plano original de Deus. Nós tivemos isso nos dias de Jesus e temos hoje e continuará sendo assim. Você não pode mudar. Amém. Nós temos 3 classes de pessoa: o incrédulo, o manufaturado e o verdadeiro. Entre esses 3, Deus ama um. E esse é o verdadeiro, né? O cristão é aquele que caminha com Deus dia a dia. Amém. Aleluia, respeita os seus limites. Mas eu quero tratar com vocês essa manhã. Deus planejou tudo. Esse será o nosso título nesta manhã da nossa escola, nosso tema. Deus planejou tudo.
O profeta nos mostrou como Deus planejou isso tudo, até mesmo cada um de nós estar aqui nesta manhã, sentado nesses bancos. Glória, aleluia. Para nós, dizemos assim, olha, o irmão veio à igreja, o irmão veio à igreja. Para Deus não foi um mistério, Ele sabia tudo. Tudo antes da fundação do mundo, Ele planejou que você seria dessa igreja aqui, sentaria nesses bancos, olharia um para o outro nesta manhã e dizia o que vocês disseram. Vocês disseram o quê? Deus abençoe. Bom dia, peregrino. Como é que é? Isso mesmo. Isso foi o que o Monte Mensageiro nos ensinou. E ele diz que isso estimula um ou outro, não é um estímulo. Quando você cumprimenta o outro com orgulho, você tem um irmão do lado. E muitos cumprimentam assim como se fosse uma pessoa estranha ou alguma coisa assim, é um cumprimento sem valor. Mas quando você cumprimenta dessa maneira, você fica feliz por ter o irmão do lado. E esse irmão é um representante do céu. É ou não? Quantos representantes do céu tem aqui? Aleluia. Então, você é um representante do plano de Deus aqui na terra. Quem desenvolve esse plano na terra é você. São os filhos elegidos antes que o mundo existisse. Conforme Efésios capítulo 1, né? Temos lá em Eclesiastes capítulo 3, diz que tudo que Deus faz dura eternamente. Quer dizer, nós não somos umas criaturas do tempo mais. Nós entramos na eternidade. Nós saímos de baixo, subimos nessa altura e estamos aqui agora na eternidade. A eternidade, a última parte da parte de cima. Aleluia. Você olhar a estatura de um homem perfeito, está ali. Né? Você saiu do nada e chegou no muito. Certo? Saiu do nada e chegou no muito. Então, isso é como vender o seu dinheiro. Né? Se você for um bom administrador, com 20 reais você chega aos 200, não é assim? Mas se você for um mau administrador, os 20 vai no mesmo dia. Consome no mesmo dia. E você não faz nada. Você diz, eu não posso fazer nada com 20 reais. Você compra 3 tábuas. Como não? Veja, como não? Então você investiu. Então, veja bem o que o homem pode fazer na terra se ele for planejado por Deus para estar aqui. Eu tenho que acreditar em mim ou não? E você? Você tem que acreditar em você. Você é uma pessoa especial para Jesus Cristo. Você não é qualquer coisa ali do mundo. Você foi escolhido para uma eternidade. É para um plano maior que Ele tem. Então, quando Jesus caminhava com os discípulos, nem o discípulo ainda sabia que Ele era o Cristo. Eles estavam caminhando com aquele homem. Mas Jesus fez questão de se identificar aos discípulos, vocês viram? E Ele pediu que não dissesse que Ele era o Cristo dali para frente, mas que ficasse entre eles. E é por isso que eu brigo com as pessoas, os eleitos, os filhos de Deus, têm que ter segredos. Quando você começa a ser um tagarela e revela tudo que você sabe para as pessoas, você é um mau, seu comportamento é muito mau, não é um comportamento bom. Certo? Porque Deus nos deu ouvidos para ouvir, mas limitado. Nos deu um nariz para cheirar, limitado. Nos deu uma boca para comer, limitado também, porque daí da boca vem a glutonaria. Não é isso? E você vai vendo isso, que tudo Ele planejou de uma maneira que Deus pudesse cuidar de nós. Dentro desse plano, Ele pudesse cuidar da sua herança, que somos nós. Amém? A maior herança que Deus redimiu na terra foi o homem. Você sabe? Porque Deus não pode fazer nada sem o homem.
Ele tomou Adão e disse, agora cuida do jardim, não foi assim? Lá no livro de Gênesis. Ele disse, cuida do jardim e tu serás um Deus aqui no jardim. Tu faz o que tu quiser com os pássaros, com as árvores. Você é um comandante aqui, é um dirigente dentro do plano do Éden. Tanto que quando o plano do Éden foi desfeito pelo pecado, que Deus cobriu os olhos do homem para não olhar mais para o Éden, até hoje não sabem onde é que está o jardim do Éden. Vejam vocês? Aquele plano era vedado. Estou só dando uma base aqui para nós entrar em seguida aqui. Olha, aquele plano era vedado, não é? Isso vocês podem ver claro na Escritura. Que Deus vedou o homem para ele lidar com o homem. Ele visitava o homem, conversava com ele, né? E mandava anjos para cantar para ele à noite. Tudo, ele tinha tudo de bom naquele Éden. Mas o profeta diz que quando ele criou o homem, até que o homem estava sozinho, estava tudo bem. Veja que coisa séria, eu estava lendo, estudando isso essa semana. Vejam vocês, até que o homem estava bem, nada acontecia, o homem era um Deus ali. Ele pôs o nome nos animais, ele fez tudo, né? Mas quando veio a companheira, ele disse, ela não estava na criação original. Porque Deus sabia que ia acontecer aquela queda, então por isso não colocou ela na criação original, ele tirou de uma parte do homem. E o que o homem é? O homem é terreno. Ele tirou uma parte terrena do homem e fez uma companheira para ele, uma desjuntora. E disse, agora Adão não está sozinho, tem uma desjuntora, mas essa desjuntora não cumpriu os requisitos que precisava ser requerido quando Deus colocou ao lado dele. E quando ela caiu, então o que ela fez? Ela fez o mundo cair. Todas as coisas ficaram no que você está vendo. Aí começou a hibridação, começou tanta coisa e tantas coisas que nós não precisamos entrar aqui, vocês sabem disso. Mas, acima de tudo, nós podemos ver que Deus vedou o jardim do Éden e até hoje ninguém sabe onde está o jardim do Éden. Você sabe? Não? Bah, mas que coisa. Na sexta dimensão. Aí, ó. Na sexta dimensão, como é que você não sabe? Você não vai para lá? Não está indo para lá? É por isso que eu puxo vocês, irmãos. É por isso que às vezes eu tenho que brigar um pouquinho com vocês. Amém. Se você não sabe onde é que está o jardim do Éden, você nunca leu as mensagens. O profeta mostra onde está o jardim do Éden, está oculto dos olhos do homem, lá onde os santos estão vivendo, abaixo do altar de Deus, né? Lá está a figura do Éden. Você diz, mas como você prova isso? Você lembra da visão do profeta quando ele foi à sexta dimensão? Quando se lembra aqui? Amém. Quando ele foi à sexta dimensão, ele diz que ele ouviu um relincho de um cavalo. E ele olhou, era o príncipe, o cavalo dele, que estava com a cabeça no ombro dele lá. Olha, Jardim do Éden, o Jardim do Éden tem tudo isso. É? E de repente ele viu algo lambendo a mão, era o cachorro dele, o príncipe. Não o Flit, né? Flit. É? Que estava lambendo a sua mão. Foi criticado descer de lá quando ele contou a visão. Ele disse, não era uma visão, era algo real. Aleluia. E alguém no início disse assim, Adônio, que se você viu o cavalo no céu, ele disse, amigo, eu não estive no céu. Eu estive numa dimensão chamada paraíso. Glória a Deus. Glória a Deus. Onde está a figura do Éden escondida? Aleluia. É bom nós falar um pouco um dia desse aqui para você entender. Então, agora ficou sabendo do que é o Éden? Quantos ficaram sabendo? Levanta a mão. Olha aí que lindo. Todos ficaram sabendo agora. Glória a Deus. Amém? Agora, se uma pessoa ataca você na rua e quer saber a respeito do Jardim do Éden, você diz, sim, você está procurando, mas não achou. E você achou? O maior cientista, irmãos,
O maior cientista que a Terra já recebeu estava entre nós nessa era o William Branham. Amém. Ali estava a paternidade na cabeça dele, que é a coluna de fogo. Glória a Deus. E essas coisas vieram à tona para nós. Hoje nós sabemos que nós estamos perdidos num tempo, que somos peregrinos para uma terra que não conhecemos, uma terra estranha. Mas vamos chegar lá, né? Amém. Vocês creem nisso? Amém. Bem, tudo bem. Então, vamos. E os discípulos, então, caminhando com ele, né? E Jesus fez questão de dizer assim: vocês, o que dizem que é o Filho do Homem? Uns diziam que era Jeremias, outros diziam que era um dos profetas, mas vocês? Então Pedro arrancou aquela resposta do fundo do coração: diz: tu és o Cristo, Amém. o Filho do Deus. Aleluia. Ele disse: Pedro, tu és bem-aventurado porque tu não revelou carne, tu não apresentou nenhum homem aqui, mas o Filho de Deus. Né? Então ele chamou de bem-aventurado, e aí ele entregou a chave do reino dos céus para Pedro. E Pedro, no Pentecostes, abriu o evangelho para os judeus. Esse era o plano de Deus. Né? Mais adiante, depois, alguns dias, ele foi na casa de Cornélio e abriu a porta para os gentios. Embora não sendo apóstolo dos gentios, ele abriu porque ele tinha a chave. Ele tinha que abrir e entregar para outros. Veja, então, ele abriu e entregou para quem? Paulo. Ah, só uma irmã está respondendo. E vocês? Foi Paulo. Amém. Paulo foi o apóstolo dos gentios e profeta da primeira era. Ali vocês estão vendo que Deus abre as eras com um profeta, não é isso? Chamado Paulo. E ele abriu a era, colocou todo o fundamento do segmento da igreja. Então depois veio os reformadores, veio Irineu, né? Fez a sua parte, mas ele não era profeta, ele era um reformador. Agora, no fim da era, Deus tem que ter um profeta, que é chamada Era de Ouro. Ali vou ter que responder a mesma coisa. Ouro. Vocês já leram as mensagens, já viram isso nas mensagens? Eu estou citando a mensagem para vocês. Era de ouro. Agora você pergunta, por que era de ouro? Porque essa era que a divindade desceu. Ouro é divindade. Vocês creem? Amém. Vocês creem assim? Ouro é divindade. Prata é justificação. E diamante é Cristo. Amém. Então, desceu a plenitude da divindade e veio morar dentro da igreja. Amém. Dentro do coração do eleito. Glória a Deus. Aleluia. Dentro da pessoa existe algo que é um mistério. Você não sabe o que está dentro de mim. Ou sabe? E nem eu sei o que está dentro de você. Só pelo discernimento. Pelo discernimento eu sei. Glória a Deus. Certo? Porque Deus deu esses dons para que nós pudéssemos ajudar um ao outro. Não é? E às vezes você dá um toque na pessoa, mas a pessoa não aceita aquilo porque aquilo não combinou com o que ela queria. Isso é perigoso. Bom, irmãos, então, Jesus ficou agora conhecido entre os discípulos. Como é que você chegou nessa mensagem? Foi por perguntas, ou por uma voz, ou por um plano? Ele responde, essas três coisas, você tem que tirar uma. Foi por um plano. Plano, isso mesmo. O plano de Deus tinha que cumprir nesta era, através desta mensagem. Glória a Deus. Deus não tem nada mais fora desse plano, irmãos. Tire de cabeça isso. Se você pensar que Deus está ali ou está aqui, São Mateus diz que não é para ir lá. Então você tem que ficar com a coluna de fogo. Amém. Amém. Que ela é a divindade em você. E ela está te guiando. Será que ela me guia como indivíduo? Outra pergunta. Amém. Me guia? Me guia sim.
Aleluia. Nós temos muitas provas de como ela dirige isso. Né? Nós não podemos, nós não vimos ela, mas ela está aqui. Amém. Porque ela é o profeta da hora. Amém. Essa coluna de fogo é a paternidade governando a igreja. Glória a Deus. Não é? Que é a deidade, né? Aleluia. Sabe o que é deidade? Também não. Deidade é amadurecimento. Glória a Deus. Um ancião pode ser maduro com 20 anos. E pode dar uma lição para vocês de amadurecimento. Isso é o que Deus faz na pessoa. Ancião não é cabelos brancos. Ancião é maturidade. Amém. Amém. Quantos anos tinha Jesus? Quando morreu? No seu ministério? Ele começou em quanto? Com quantos anos ele começou o ministério? 12 anos. Vou continuar com a pergunta. Quando ele começou o seu ministério? Vocês viram? Vocês viram só? Isso é quase ABC para a igreja. Tinha 30 anos. 30 anos, olha aí. 30 anos. Ele morreu aos 33 anos. Certo? Porque ele era 3. Glória a Deus. 33. Então ele nunca saiu do 3. Ele era pai na coluna de fogo, era Jesus no corpo, Deus em carne, não é isso? E ele vem se moldando dentro desse plano. Então o que ele fez? Depois ele era Espírito Santo no Pentecoste. No Pentecoste ele desceu com o plano de divindade, de morar no homem. Glória a Deus. Aleluia. No homem, não todos, no indivíduo. Ele aceita, que ele quer e quer viver com ele. Está entendendo? Então nós vamos aprendendo essas coisas. Isso não fica mais um mistério para nós. Certo? Um mistério. Então, isso para nós não é uma loucura, não é uma coisa que nós desperdiçamos. É uma vida que produz dentro de nós. Aleluia. Amém. Deus te pôs em equilíbrio. Você pode me dizer como é que você fica em pé com 2 pernas? Certo? Com 2 pernas. Quando a pessoa perde um braço, ela perde um pouco do equilíbrio, não é isso? Perde os 2, ela fica desequilibrada. Então, ela já não pode caminhar como eu que faço isso com os braços, ó. Veja? Não pode, porque ela não tem mais agilidade. Ela tem que ser cuidada. Senão ela leva um tombo. Veja, mas eu estava vendo uma médica explicando, e eu estava glorificando a Deus quando minha esposa passou por aquela experiência, daquela tontura, né, que ela contou para vocês. E ela me contou aquele sonho no outro dia, e o Senhor me disse, ele veio no equilíbrio dela. Você lembra? Amém. Glória a Deus. Você lembra? Amém. Veio no equilíbrio. E eu estava vendo uma médica que cruzou a parte do equilíbrio do homem, né? Imagine, você sabe, ela vem e marca tudo aqui no lado do pé, né? Do lado do pé, e depois faz uma massagem ali, está todo o corpo equilibrado. Mas que coisa! Deus tem que trabalhar em nós de uma maneira que Ele molde nós, não é isso? E que nós sejamos sensíveis para com Deus. Aí a gente vai lá e toma tanto remédio para equilíbrio e tanta coisa, e está no pé o equilíbrio. É só fazer uma massagem. Não é isso? Aleluia. Amém? Então veja bem, eu estava escutando aquilo e glorificando a Deus. Que coisa! Não é? Que coisa! As coisas são tão puras, tão verdadeiras, que vai chegando o nosso conhecimento, aquele mistério que Deus tem até na ciência, nos médicos, né? Conversando com pessoas informadas, não é bom? Amém.
Porém, o desinformado não pode sentar onde tem gente informada, porque ele não vai entender aquelas pessoas. É isso que o irmão Brano ensina. Por que Deus não dá crescimento à noiva? Olha ali, eu tenho mostrado para vocês, olhem para lá. Ó, o que é o terceiro degrau ali? Como se chama aquilo? Como? Temperança. Ciência. É o conhecimento. Porque dali para frente você tem um equilíbrio. Amém. Está me entendendo? É o plano de Deus. O equilíbrio da pirâmide tem 4 colunas. Está entendendo? E você tem perto de você um quartilhão de anjos. 4 anjos que cuidam de você, diz o mundo. Não é? Amém. Você diz os anjos lá no Salmo 91, o que diz ali? Ele envia os seus anjos, plural. Quantos? Aí você vai lendo as mensagens, você vai entender o profeta dizendo que não deu um acidente com você ali, porque tinha um quartilhão de anjos cuidando de você. Então você agora, como espiritual, você tem um equilíbrio espiritual. Tem pernas, colunas que te equilibram. Mas na vida natural você tem 2 pés. Certo? 2 pés. E nesses 2 pés você vai subir agora no sentido espiritual a pirâmide. Amém? Como eu falei para vocês, estou recordando para vocês base, equilíbrio e subida. Glória a Deus. Estão me entendendo, irmão? Amém. Ó, base, crescimento e fechamento. Então, base é os seus pés, equilíbrio é o seu corpo, e você sobe no alento, agora no homem espiritual. Amém. Então, nesse sentido que eu estou falando para vocês, você não é terreno mais, você é espiritual. Vocês que estão na internet vão prestar atenção, irmãos. Há coisas que nós temos que segurar com reverência. Está vendo? Amém. Então vamos agora a São Mateus 16, 13. Ou São João 14, 1. Diz assim, 14, 1. Desculpe. João 14, 1. Aleluia. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Amém. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Aleluia. E se eu for e preparar lugar, virei outra vez. Outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Amém? Esse é um plano magnífico de Deus. Um plano que ninguém pôde preparar, somente Ele. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Veja que ele disse: eu vou preparar-vos lugar. As casas estão prontas, diz o mensageiro. Edifícios, prédios que você nunca viu com os seus olhos naturais. Aleluia. Você crê? Amém. Ele disse: mas eu vou preparar-vos lugar. Amém? Então, preparar o quarto para você, vamos dizer assim. Você é 3 partes. Como é que se chama o primeiro? Hein? Não sabem também? Vamos aprender. Cozinha. No meio está a sala. E no fundo está o quarto, Glória a Deus. aonde a alma descansa. Ou não? Ou estou enganado? É lindo, né? É lindo, irmão. É lindo demais. O profeta, na cozinha você come. Na sala você medita.
e no quarto você descansa. Amém. A alma está descansada porque tem o Espírito Santo lá dentro. Glória, glória, glória. E ela desenvolve o plano espiritual, que é o descanso do homem. Amém. Glória a Deus. Amém. Aparentemente a pessoa diz, eu estou descansado, mas nesse corpo você não descansa nunca. Você tem que trabalhar um dia e no outro tem que trabalhar de novo. Não é? Todos vocês trabalhadores aqui sabem disso. Amém. Não é? Amém. É assim, não é, Maurício? Amém. É assim mesmo. Eu estava conversando com ele, a longa jornada dele de trabalho, né? E outros que estão por aqui. É assim, você trabalha um dia e tem que trabalhar de novo. Quando se aposenta, não para também. Se parar, meu pai sempre dizia, se aposentar e parar, morre, né? Não é verdade? Porque para, o físico para, ele não vai mais ter aquele vigor que tinha na mocidade. Então vai paralisando. Bom, eu não sou cientista, né? Glória a Deus. Então, irmãos, vejam bem. Agora, então, vou preparar o lugar. Agora nós vamos entrar numa mensagem aqui que vai nos ajudar. Amém. A mensagem coisas que hão de ser. Isso está no parágrafo 16. Certo? 16. Aleluia. Ó, agora você que talvez gostaria de tomar notas, e para ser as Escrituras como ministro, como geralmente elas o leem. E costumo ser quando anos atrás, eu não tinha que anotar as minhas Escrituras, veja bem. Eu tenho um privilégio comigo. Eu tenho um privilégio. Talvez se eu vou conversar com vocês, eu esqueça de alguma coisa, mas quando eu chego no culto, minha alma revive. Amém. Glória a Deus. Vocês viram que eu cito aqui as Escrituras sem ler elas. Glória a Deus. Foi um privilégio que Deus me deu. E eu sou honrado com isso. Glória a Deus. Está vendo? Então olha aqui. Ele disse assim, ó. Porém, talvez então tenham ficado um pouco mais velho. Amém? E quando você fica mais velho, fica de que jeito? Me responda. Olha, se você não sabe isso agora quando é novo, imagina quando chegar a ficar mais velho. Você não vai saber nada. É mais sábio. Fica mais sábio, mas mais limitado. Entende? Mais limitado, porque a sua mente não é a mesma, ele está dizendo aqui. Amém? Quando era novo, não precisava anotar as Escrituras. Certo? Mas agora, ele diz assim, ó. 25 anos atrás, então, ainda faz a gente sentir um pouco ruim. É? Ele estava com 50 e poucos anos. Ninguém queria ficar na pele do irmão Branco. Você entende? Uma visão atrás da outra. Amém? Preocupado com o que ele tinha que fazer. É que nem vocês aqui, o pastor. Vocês vêm assistir o culto e vão para casa e ficam mais escusados. O pastor depois vai pensar sobre aquilo que ele falou. Vai remoer aquilo ali. Está vendo? E depois ele vai ter que planejar outro plano para passar para vocês. Não é um trabalho fácil, não. Olha aqui. Então isso faz a gente sentir um pouco mais ruim. Mas eu continuo tentando segurar em tudo que eu sei para fazer sua palavra, até que ele me chame. Aleluia.
Já digo essa mensagem aqui, ela foi pregada em 1965. Foi 19 dias antes da sua morte. Certo? Parece que o plano que ele tinha que desenvolver estava tudo pronto. E se você vai ler essa mensagem aqui, você vai ver que o profeta só falou das coisas que hão de ser depois disso. O que é o outro lado? Porque ele já tinha peregrinado todo esse tempo. Certo? Então lembre-se, isso aqui é algo mais sério do que você pode pensar. Olha, agora vamos ler em São João capítulo 14, onde lemos, né? Para extrair disto um contexto. O Senhor permitindo, quase todos conhecem isso. Isso parece ser muitas vezes um serviço fúnebre, quando lemos isso. As pessoas até dormem, dizem, já li demais. Olha aí. Hein? A tendência do ser humano é ser mais sábio. Entende? É entender mais. Mas isso você aprende na escola, nas coisas de Deus não. As coisas de Deus é pelo Espírito. Você senta no Espírito, lê, e você sabe o conteúdo que você vai ter daquilo ali. Porque é um crescimento não natural, é espiritual. No colégio você vai para aquecer, para fazer seu concurso, né? Fazer sua faculdade e prosperar na vida. Eu também acho lindo isso. Eles dizem, se eu for para a faculdade, eu posso me perverter, então não é crente, nunca foi crente. Porque faculdade só perverte quem já é pervertido. Desculpem, mas dentro dele já existia o quê? Algo para se perverter. Eu vejo homens, mulheres, moças que vão para a faculdade, são criticados e voltam de lá formados. Eles não trazem aquele espírito para casa. Sabe? Porque o profeta diz que esse plano de andar com Deus, você começa em casa. Certo? Você levanta, papai, ora por mim, mamãe, ora por mim, para que Deus me ajude eu vencer. Ele disse, isso é o caminho de Deus, é o plano de Deus para te proteger. Certo? Então, se eu pudesse, eu tinha me informado também. Eu acho lindo. Mas não me foi dada a oportunidade. Não sei se fui eu que descuidei ou algumas coisas, não sei. Mas eu sei que isso é muito bom. Né? Mas ser humilde também. Ele disse, você pode adquirir dinheiro até por uma chave de ouro na sua casa. Mas seja humilde. Não mude de atitude, não mude de costume. Seja uma pessoa humilde com todos. Não é? Isso é maravilhoso. Então olha aqui. Agora, para além de São João, então as pessoas pensam assim, bom, é um fúnebre, né? Para existir disso, contexto, o Senhor permitindo, quase todos conhecem isso. Isso parece ser muitas vezes usa em funerais e coisas. Aleluia. E às vezes houve um tempo em que gostaria de pregar um serviço funerário. E isto seria para este mundo aqui. Certo? O mundo que você vive. A gente prega nos funerais não é para o morto. Porque o morto já se foi. Que a gente pode dizer que ele deixou um rastro aqui, se ele é um cristão. Não é? Mas, se nós soubéssemos o que é do outro lado, onde aquela pessoa está, nós não tinha nem palavras para falar.
porque ela está melhor que qualquer um de nós. Amém. Ela já desprendeu desse corpo, não é isso? Aleluia. Estão vendo? Agora, ele diz aqui que ele possa morrer e nascer outra vez. São João 14, para estar nesse lugar. Morrer, não é? Nascer outra vez. Para estar nesse lugar. E Jesus foi preparado. Olha aqui. Amém. Glória a Deus. Agora vamos ao 49 aqui. 49. Aqui você vai entendendo que você não é igual um ao outro. No plano de Deus você foi feito diferente. Certo? Uns gostam de uma cor, outros de outra, mas todos estão dentro do plano. Não é? Você não pode se dividir e dizer assim, essa pessoa, por que essa pessoa está vestida dessa cor? Não pode fazer isso. É o gosto dela. É o que está nela. Tem cores que para mim são insuportáveis. Mas eu vejo nas pessoas, eu tenho que ficar quieto. Não é? Você sabia? Amém. Aleluia. O profeta diz que o vermelho é sinal de redenção, não é isso? E depois o que ele é? Ai. Perigo, isso mesmo. Olha aí que coisa linda. Perigo. Quando você chega na sinaleira que está vermelho, pare o seu carro porque você está em perigo. Mas no plano da redenção, amém, ele agiu por mim. Esta cor. Glória a Deus. É? A cor do sangue vermelho. Amém. Glória a Deus. Olha aqui. Então vamos aqui. Agora observe, muitas mansões, vários tipos de mansões, ele disse. Que ele foi preparar. Com vários tipos de colinas, vários tipos de rios, córregos, lagos. Eles estavam muito quanto você veio aqui primeiro, por causa da bondade do Pai Celestial. Ele fez tudo isso para um lazer nosso. Ele fez para nós. É chuva lá, irmão. Não esqueça a chuva. É uns pingos de chuva que está caindo, tá? Atende para cá. Por favor. Olha aí. Então vejam bem. Ele fez para o nosso lazer. Amém. Você vê que as pessoas que saem desse corpo numa êxtase, você já escutou alguém verdadeiro que faz isso? Ele anda em montanhas, anda em rios, e o profeta está explicando isso aqui, como isso se desenvolve quando você sai desse corpo. Você vive numa vida aqui que é um tipo de lá. Estão me entendendo? Glória aqui, ali, que os colocou aqui, porque alguns homens gostam tanto das montanhas. Outras pessoas gostam de rios. Outros gostam do deserto. Então sua vida era como gostávamos do deserto. Você veio para o deserto. Você tem o coração lá. Hein? Amém. Outros gostam da caçada, outros gostam da pescaria. Não é? Mas você não pode contrariar o gosto um do outro. Aquele que gosta das matas vai para as matas, aquele que gosta do rio vai para o rio, e ambos estão nas mesmas funções que lhe foi competido ou permitido fazer. Amém. Certo?
Aleluia. O Mombrana diz que não é bom você casar com a pessoa que lhe contraria. Você já viu isso? É verdade. A mulher tem que saber que o homem tem os seus gostos. Se ela não quer acompanhar, ela fica em casa. Amém. Mas ela não deve perturbar aquele homem. Ele diz isso. Ela deve respeitar as características que Deus deu para ele. Né? Se ele gosta da caçada, gosta da pescaria, gosta disso, ele tem o direito dele. Amém. Isso não incomoda ninguém. Não é? Você veja, o profeta disse que a Nomena era muito caprichosa. Você já leu isso? Amém. Ela era extremo caprichosa. E ele ficava, às vezes, uma semana, 15 dias na mata, e você imagina sem tomar banho. Então, quando ele entrava dentro de casa, ela já estava pegando a roupa dele assim, e dando um jeito naquilo, porque aquilo estava com um cheiro meio ruim. Mas ele disse que ela nunca reclamou. Glória a Deus. Nunca reclamou. Quando eu voltava para os meus monções, as minhas roupas estavam limpas e passadinhas. Glória a Deus. Aleluia. Prontas para um novo desenvolvimento, para nova função. Entende? Glória a Deus. Então veja bem, o clima do lar, nós vamos estudar aqui na Semana Santa, agora sábado de manhã. Certo? Eu espero que todos vocês estejam aqui, com os irmãos que estão chegando na sexta-feira à noite. Sábado de manhã nós temos um culto aqui para isso. Amém. Certo? Essa vida é um mistério. Certo? Amém. E tão bem-aventurado o homem que encontra uma pessoa que se encaixe nisso. Que ele entenda, que ele compreenda que ele é um ser fora da casa. Bom, vamos ficar quieto. Que não é para agora mesmo. Tá? Olha aqui. Vamos lá. Então ele disse, e que colocou aqui, porque alguns homens gostam de montanhas, outras pessoas gostam de rios, outras pessoas gostam de deserto. Então vê você, sua vinda, ele conhecia a sua natureza. E o que você seria. Por isso que você não pode moldar outra pessoa dentro daquilo que você é. Você vai causar depressão nessa pessoa. Você vai trazer problemas para essa pessoa. É verdade. Entende? Glória a Deus. Então, deixa ela da maneira que ela é. Mas você deixa o outro da maneira que ele é. Não saia do seu lugar, daquilo plano que Deus tinha com você. Amém. Amém. Então o que ele está dizendo aqui, ó. Então ele fez isto exatamente da maneira que você pudesse desfrutar disso. Desfrutar é viver, é desenvolver isso que ele fez para você. Olha aqui. Desfrutar disso. Eu creio que este é o Pai maravilhoso. Você crê? Amém. Quantos crê que tem Deus como um Pai maravilhoso? Amém? Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso. Pai maravilhoso, né? Então, olha aqui, irmãos. Aleluia. Se é uma coisa que eu gosto de fazer, estar aqui nesse culto falando disso. Amém. Glória Esse é a o gosto da minha vida. É tudo que eu posso fazer. Eu gosto de trabalhar, gosto de pregar uma tábua, gosto de estar sempre desenvolvendo uma coisinha para melhorar mais Glória a Deus. aos olhos de Deus. Mas aqui é o meu lugar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o meu lugar. Amém. Aleluia. Porque aqui é onde eu gosto. Foi onde ele me colocou nessa montanha. Ó, saí daqui, vim aqui e estou aqui. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que eu estou falando? Aleluia. Amém? Então eu saí do homem carnal,
vindo o homem estabelecido e subir ao plano celestial. Amém. Olha aqui, então veja bem, as montanhas, eu gosto de montanhas, eu gosto dessas coisas, onde os outros dizem, não posso suportar tudo isso, mas eu gosto. Hein? Deve ser esvaziado o seu caixão por lá. Aleluia. Bem, ele esvaziou lá para que eu pudesse regozijar disso. Vê isto? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Ele venceu por mim. Amém, Senhor. A tumba está vazia. Aleluia. Que coisa. Olha o que está aqui dentro. Glória a Deus. A tumba está vazia. Amém, Senhor. Glória a Deus. O caixão está vazio. Amém. Amém. Isso foi que me permitiu estar vivo aqui esta manhã. Porque a tumba esvaziou e disse: eu venci. Amém. Glória a Deus. E vocês vencerão também. Olha aí. Então veja bem. Ele esvaziou lá para que eu pudesse regozijar Glória a Deus. disto. Vê? Aleluia. Vê você? Então você diz: eu gosto de planícies onde eu possa ver as grandes distâncias. Bem, as duas naturezas diferentes. Um gosta de planície, outro de montanha. Certo? Glória a Deus. Somos ambos cristãos, os dois. Cristãos. Amém? Se eu não gosto da montanha, eu nunca vou ir lá com outra pessoa que gosta, porque eu vou incomodar ele. Eu vou trazer um transtorno para ele. Então, eu vou para aquilo que eu gosto. Amém. Certo? Glória a Deus. Amém? As pessoas aí no mundo dizem: eu gosto do baile, gosto do cinema, gosto de tudo isso. Você não? Não é só parte? Glória a Deus. Você não participa disso, né? Ele diz: mas o Pai sabia que você estaria aqui. Amém. De qualquer jeito. Aleluia. Aleluia. Aleluia, irmão. Amém. Olha aqui. Então, aqui preparou tudo para você antes que você chegasse aqui. Aleluia. Ele planejou toda a sua caminhada. Desde o casamento. Certo? Desde o casamento foi planejado. Glória a Deus. Aleluia. E a pessoa, por aparência melhor, faz a escolha de algo e depois vai ser bem arranhado. Não é? Verdade. Aleluia. Estão vendo? Amém. Olha, amém. A sua primeira vinda aqui, ele tinha isso preparado para quando você chegasse aqui. Não é maravilhoso? Pensaram que ele tem feito, aleluia, para nós. O seu plano. Amém. Olha aí. Agora, recordem, estas são simplesmente um tipo de dádivas. Você sabe o que é uma dádiva? É aquilo que você tem que apreciar. Amém. Glória a Deus. Você guarda nos melhores lugares da casa, diz o profeta. É? Amém? E é por isso que eu casei, colhei ele no mundo, mas a minha esposa nunca trabalhou. Glória a Deus. É? Ela tinha que cuidar das crianças em casa, ela tinha que ter uma empregada. Como é que eu para não empregada? Não é possível, né?
Então o que aconteceu? Vencemos. Glória a Deus. Vencemos. Era no lugar e no meu lugar. Amém. Glória a Deus. Às vezes tinha só um arrozinho na mesa, um feijão, mas tinha. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Contentai-vos com o quê? Tem. Não é assim? Todos nós passamos por isso. Mas nenhum de nós está queixoso da vida. Eu não me queixo nem um centímetro do que eu vivi lá atrás. Glória a Deus. Não. Eu acho que isso é murmuração. Nós temos que encarar o que estamos vivendo agora. Amém. Nós saímos do mundo de uma tempestade para um dia de sol. Amém. Olha aqui. São dádivas e eles são temporárias. Você tem que aproveitar isso. Temporária. Isso passa. Ora, nós sabemos que Moisés, na construção do tabernáculo do deserto, preparando, ele disse que fez todas as coisas na ordem que ele viu no céu. No céu. Aleluia. Agora ele vem dizendo aqui, bem, então, as coisas terrenas apenas expressam os que são as coisas eternas. Certo? Nós não vamos ter surpresa quando chegar ali, porque nós já vivemos nisso. Não. Ou são esta terra em que vivemos hoje, sendo tão grande, como amamos aí respiramos o ar. Aleluia. E vamos às flores e as coisas, isso aqui é a expressão que está morrendo, que está simplesmente expressando. Aleluia. O que é o eterno? Quando você vê uma árvore lutando, pulsando, tentando viver, isso significa que é uma árvore em algum lugar que não precisa de fazer isso. Oh, glória a Deus! Aleluia. Eu cuido melhor da minha casa que eu posso. Um exemplo que eu estou dando para vocês. Glória a Deus. Para que eu sei que aquilo ali foi entregue a mim. Glória a Deus. Então veja você, alguém em um hospital, ou um enfermo em uma cama, ou em um acidente, lutando, agonizando para morrer, esforçando, gritando e chorando para viver. Ninguém quer morrer. Quem quer morrer aqui, levanta a mão. Ninguém, viu? Hein? Você sabe que não é Deus que mata? É o anjo da morte? Glória a Deus. Você sabia? Por isso que ninguém quer morrer. Amém? Agora, você tem que estar preparado para isso. Amém. Isso vai bater na sua porta um dia. Verdade. E sabe que depois da morte não tem nada mais. Tudo é feito aqui antes. Vocês podem ver que quando chegou a mensagem para nós aprendemos que nós devemos preparar um batismo do Espírito Santo na alma. Porque dali vai sair a nossa transformação. Da alma. A transformação de corpo não vai vir para você naquele momento, só está dentro de você. Você simplesmente vai receber um impulso e está mudado. Glória a Deus. Para o corpo glorificado, não é? É assim que funciona. Então ele diz aqui, o que significa isso? Existe um lugar a um corpo que não luta nem chora para isso. E glória a Deus! Aleluia! Bem! Mas simplesmente não acontece isso lá, para onde eu estou indo. Amém. Aqui foi a passagem do pecado.
Mas quando eu chegar aqui, pronto. Terminou. E vocês, meus queridos, têm que entender que vocês têm que ter o Espírito Santo. É isso que vai, a defesa sua é o Espírito Santo. Amém. Sem o Espírito Santo, você não cruza o rio. Você não vai para o outro lado. O Espírito Santo é o eixo central que impulsará você a subir. Certo? A pedra de coroa, né, ela vem na parte, o corpo do homem, cabeça, o que mais? Tronco e membro. A pedra de coroa ela vai encaixar como está encaixada a sua cabeça. Certo? Aparentemente você está vendo um corpo sem cabeça ali. Mas ali está representando do amor fraternal para baixo uma igreja ainda carnal. Estão me entendendo? E quando aquele amor ágape descer, então o que que sei? Uma noiva com o seu cabeça, que é Cristo. Amém. Ele encaixa e puxa ela para cima. Certo, irmãos? Amém? Então não tem nada do homem aqui. É Deus trabalhando nesse corpo. O amor fraternal lá, ó, é o amor do companheirismo que vocês estão tendo aqui nesta manhã. Entendam bem o que eu vou dizer para vocês. Com o amor fraternal ainda você odeia. Você tem raiz de amargura. Vocês têm inveja. Vocês têm muitas coisas dentro disso. Mas quando o amor ágape desce, é Cristo dentro de você, no batismo do Espírito Santo. É a paternidade, é Cristo entrando em você. Aleluia! Aí você pode ir. Amém? Estão entendendo? Então, ali, ó, a noiva está pronta. Vamos dizer assim. A noiva veste de branco, não é isso? É? Quem concorda comigo? Amém. Amém. Um casamento sem vestido branco não é qualificado. É simplesmente uma oração pelos noivos. Mas um casamento legal, daquele homem que nunca tocou naquela moça. Certo? Que está recebendo ela como esposa, com vestido branco. Esse vestido não pode ter mancha. Se uma pessoa foi desqualificada, tem uma mancha ali. É por isso que o profeta sempre falava, quando confirmar os casamentos, o que ele dizia? Tem alguém aqui que tem alguma coisa a dizer? Diga agora. É? Ou nunca mais fale. Então eu quero dizer para vocês ali, ó, ali está o corpo, né? A noiva esperando o quê? O noivo. O casamento, o que é? O pacto de união. Então, quando Jesus descer, esse corpo estiver todo encaixado ali, naqueles degraus, desce o vestido branco. Aleluia. O vestido desce naquele corpo, certo? E o noivo desce com a pedra angular. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, irmão. Bom, desce e puxa ela. Daniel viu descer essa pedra da montanha. Está vendo? Então, vamos chegando a isso. Ainda tenho ali uns minutinhos. Olha aqui. Amém. Graças a Deus. Então, agora, essas são dádivas temporárias, então, que nós temos aqui. Aleluia. Amém. Agora, recordem, a Bíblia diz que esse tabernáculo terrestre, onde habitamos, escute bem,
Se isso se esse parecer foi devolvido, nós já temos preparado o que está esperando. Quando esse desaparecer, só falta de uma ética de profissional. Você sabia? Você sabia que está na lei que ninguém pode perturbar um culto? Essa pessoa pode ter uma prisão de 6 a 2 anos por perturbar um culto. Se ele viu que tem um culto aqui, ele devia parar com aquele sino dele ali, né? Amém. Mas estamos vivendo no mundo da incompreensão, né? Temos que suportar até os vendedores da rua. Né? Glória a Deus. Agora, quando não conhece a lei, tudo vai bem. Mas quando a lei chega e pressiona, ele vai ver, puxa, quebrei a lei. Porque não tinha o conhecimento. Tá? Irmãos, vamos lá então. Aleluia. Então ele diz aqui, que o tabernáculo terrestre, então, se isso perecer, for dissolvido, nós já temos um preparado que está nos esperando. Amém. Aleluia. Dentro da mãe está torcendo, delirando, mas somente vem. Observe, você pode tomar uma mulher, se ela está passando mal, porém, quando ela se torna mãe, um pouco antes daquele bebê nascer, há uma bondade ao redor daquela mãe. Daquela mulher permanece ao seu redor. Sempre há algo. Ela fica mais dócil. Por quê? Há um anjo espiritual operando ali. Amém. Glória a Deus. Esperando para receber o corpo natural. Logo que ele nasce, o sopro da vida vem sobre ele. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Ele entra num mundo diferente do que ele tinha lá. E agora tem que então como é que se diz, um oxigênio nele, né? Para ele se ativar. Glória a Deus. Olha, aleluia. Então veja bem. Agora nós vamos mais adiante um pouquinho. 55, ou mais para trás aqui, mais para frente, né? Ele fala aqui do mundo educação. Agora, nesse mundo em que vivemos, é uma educação. Eu desejo lhes provar educação, ciência, civilização, todas essas coisas que estamos aparentemente desfrutando. Aparentemente. Vocês têm que tomar essas entrelinhas. E você não pode basear a sua fé nessas coisas. A sua fé é subnatural. Ela está dentro de você, num regime que você precisará usar um dia. Olha, então, ele diz assim, desfrutando hoje, são de Satanás isso. Certo? E perecerão. Você diz, irmão Branco, civilização, sim, Senhor. Essa civilização vem de Satanás. Gênesis 4 prova isso. Anote aí e leia. Gênesis 4. O filho de Caim, começou a civilização. Construindo cidades, os órgãos, os instrumentos que nós temos hoje para usar, de onde veio? Da semente cainita. Nos é permitido usar, diz o irmão Brana, mas quando nós entrarmos no novo corpo, nós não usaremos mais isso.
Certo? Amém. É por isso que todo músico é tentado. Ele entra num regime onde os espíritos lhe prejudicam se não for uma pessoa de oração. Por quê? Porque ele é uma pessoa especial. E o profeta diz que esses músicos vão cantar além do grande rio naquela manhã. Deus. Amém? Amém, irmão? Amém. Lá nós vamos ter ritmo. Lá nós vamos ter melodias. Glória a Deus. Lá nós entramos no mundo espiritual. Não é? É isso que vai acontecer. Então vejam bem aqui, já estou encerrando. Você diz, irmão Branco, civilização, sim senhor, essa civilização vem de Satanás, Gênesis 4. Vê? Como começou essa civilização? Construindo cidades, órgãos, assim sucessivamente. E a civilização veio através do conhecimento. Onde é que começou o conhecimento? Da ciência do bem e do mal? No jardim do Éden. Sim, na queda de Eva, irmãos. É por isso que Deus não queria que isso acontecesse. Certo? Não queria, porque isso ia trazer esse transtorno que está trazendo. Mas hoje nós podemos usar o automóvel, desde os materiais construídos para nossas casas. Da onde é que vem isso? Da ciência. Olha, conhecimento é aquilo que Satanás vendeu a Eva no jardim do Éden. Amém. Amém, irmão. Amém. Amém. Glória a Deus. Ele vendeu esse produto para Eva por um fruto proibido. O que fez transgredir os mandamentos de Deus. Então haverá uma civilização no mundo pela a qual passaremos. Mas não será esse tipo de civilização. Pois nessa civilização nós temos enfermidades, tristezas, cobiças, morte. Tudo nessa civilização está errado. Porém, naquela civilização não haverá nenhuma dessas coisas. Não precisamos de ciência. Aleluia! Se você for à Escritura, no livro de Deuteronômio, Levítico, livro de Êxodo, havia médico lá? No meio daqueles 2 milhões de pessoas? Como é que eram curados? Tinha que vir o doutor Moisés. E a receita era a mesma, o remédio era mesmo. Para quem tinha dor de barriga, diz o profeta, para quem estava negro de uma perna, tudo era igual. E o que ele dizia? Eu Sou o Senhor que sabe. o Senhor que sara todas as tuas enfermidades. E a perna consertada, as dores desapareciam, será a ciência que nós temos do outro lado. Amém? Lá não tem corpo humano desse tipo. Tem corpo humano em 3 partes da eleição da predestinação, que não veio por essa via. Olha, muito bem. Tristeza, cobiça, morte, toda a civilização está errada. Porém, naquela civilização não haverá nenhuma dessas coisas. Não precisamos de ciência. De qualquer maneira, a ciência é uma perversão do original. Ei, você parte uma molécula para separar um átomo e faça isso. E aquilo para
depois se explodir. Da onde o homem descobre essas bombas atômicas e tudo que vai detonar o mundo? Isso vem da ciência. E esse projeto não é construído por coisas muito grandes, são coisas mínimas que levam a uma explosão tão grande. Veja, olha aqui. Você pega a pólvora e dispara e mata algo. Você toma o carro e tira a gasolina da terra e os materiais da terra para desprender as fibras para que então isso possa explodir. Quantas gasolinas consumidas sem necessidade? É tirada da onde? Do plano. É por isso que o profeta diz que no novo mundo, no novo Éden, tudo voltará ao lugar que era. Amém? Aleluia! Amém. Amém. Jesus disse: eu sou dono da prata, eu sou dono do ouro, eu sou dono de quem? Dos animais do campo. Tudo é meu. Glória a Deus. Aí você sabia que todo o ouro da terra é do governo federal? Sabia? Que nós somos proibidos a mexer nisso? Certo? Você pode ver um pastor manufaturado fazendo isso, agora um verdadeiro não faz. De maneira nenhuma. Não compete a ele pegar ouro que não é dele. Certo? Amém? Um pastor verdadeiro não vive de falcatruas. Ele vive do original. Amém. Certo? Amém. Amém. Amém, irmãos? Agora, vocês imaginem você pegar algo que não lhe compete, que é do governo, aí depois você anda desse jeito assim, onde é que eu vou trocar isso? Não é? Aí faz uma falcatrua para outro país. Esse é tipo de crente? Não, isso é um irresponsável. Deus não quer essas coisas de nós. Ele quer coisas originais de nós. Contentai-vos com o que tem. Certo? Com o que tem. Então veja bem, eu já vou terminar aqui, irmão. De qualquer maneira, a ciência é uma perversão do original. Vem, você parte uma molécula e separa o átomo e faça isso e aquilo para depois explodir. Veja de onde vem a explosão? De uma molécula que quase você não enxerga. Certo? E dispara e mata algo que você toma o carro e atira a gasolina da terra e os materiais da terra, compreender, para desprender as fibras para que então isso possa explodir. E ir pela rua a 140 km por hora e matar alguém. Aleluia. É? Aonde que a ciência leva? Para a morte. É. Irmãos queridos, eu posso passar para vocês o que eu tenho visto na mensagem, que isso está na veste que você veste, está no sapato que você calça, está no chapéu que você usa na cabeça, o carro que você usa. Tudo isso é um produto perecível. Entende? Mas o homem se orgulha disso. E quando você faz isso, nesse orgulho, você diminui outro, você está em pecado. Deus nos fez para ser iguais. Certo? Nós estamos numa escola, estamos aprendendo, né? Amém. Então dispara e mata algo na terra. E então ele diz aqui: tão nervoso, apertados e apressados.
Certo? Temos que empurrar e tomar, vem, é tudo do diabo. Você está usando material emprestado. Está entendendo? O homem diz, olha, eu tenho tanto dinheiro, eu tenho tantas casas, tantos campos, tantos gados. E Deus diz, tudo é meu. Então o que o homem se torna? Um mordomo. Para cuidar daquele limite que Deus lhe deu, aquela É verdade. dimensão que ele deu. Amém. Está vendo? Aleluia. O homem não tem nada, porque esses cartórios que registram tudo isso para você, vai ter tudo destruído um dia. Cristo redimiu essa terra para mim e para você, meu filho. É minha, é sua, é minha. Amém. Aleluia. E ele veio para tomar posse disso. Amém. Glória a Deus. Primeiro ele vai limpar um espaço para a Nova Jerusalém, Aleluia. para viver um milênio com a noiva. Glória a Deus. E depois do milênio, vem o Jardim do Éden. Aleluia! Vem o Jardim do Éden e você é restaurado para morar ali. Glória a Deus. Olha aqui. Do reino de Deus não haverá automóvel no reino de Deus, não haverá automóveis, aviões ou qualquer civilização científica. Não. Não haverá nenhuma espécie de educação, pois a educação será tão superior a esta. Oh glória! Oh glória! Você já imaginou o que você é no novo corpo? Quando eu estou lendo isso aqui, às vezes me vem assim, mas olha aqui o que eu sou. Glória a Deus. Quando você capita isso que a gente está ensinando aqui, irmão, você sai para casa pisando em luma. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vou ler de novo para você entender. Então ele diz assim, não haverá aviões, qualquer realizações científicas. Não haverá nenhuma espécie de educação. Pois a educação será tão superior a esta. Essa só serve para escrever, para ler. Glória a Deus. Mas no novo corpo você excede muito 10.000 vezes mais. Você vai ver coisas que não desceu ao seu coração ou não subiu. Está preparado para você. Glória a Deus. Que essa não será nem mesmo lembrada, nem educação, civilização, tudo isso veio de Satanás. Glória a Deus. Irmãos, eu acho que nós vamos parar, né?